Alô, pessoal que se liga no canal, Marcelo aqui de novo com vocês. Como vocês já viram aí no GZzinho, no GCzinho, né? No GC pequeno, né, pessoal? Como vocês já viram aí no título, vamos falar de Hércules Disney. Pessoal, eu gosto muito de mitologia grega, principalmente as partes que falam sobre os deuses antigos, e principalmente Hades, Poseidon, Zeus e os pais do, a mitologia do pai dos Zeus, né? Do Hades e Poseidon, dos três irmãos que começou a comer os filhos, né? Com medo de os próprios filhos dele se rebelar, como ele ajudou a mãe dele a se rebelar contra o pai dele, destronando o pai dele. Aí, assista mitologia, essas partes aí que vocês vão gostar, pessoal. O Guilherme analisa. Nossa, eu chorava de dar risada, era muito legal. E no E falando das animações da Disney, pessoal, das animações clássicas, tipo assim, as em 2D, né? Porque as de 3D, eu lembro que eu assisti os Incríveis, gostei muito. O 2 já não curti muito, já achei meio desconexo, parecia outro filme. Mas gostei do Incríveis 1. Procurando Nemo, gostei. Deixa eu ver outro. Não lembro, pessoal, não lembro da animação. O Vida de Inseto. Vida de Inseto eu gostei. Vida de Inseto eu gostei, assisti. O resto eu não lembro, pessoal, o resto eu não lembro. Agora das animações Disney da antiguinha, assisti 2D, assisti a Branca de Neve, achei clássico, assim, como eu já tinha ouvido bastante falar da história, né, que a gente sabe da história até hoje. Achei que tá lá, achei legalzinho. A Bela Adormecida, achei legalzinho. Eu lembro daquele lá, pessoal, um pouco que passava na. Eu acho que assisti na Globo, mas não lembro inteiro. A espada, não sei se a espada era a lei ou o desenho do menininho lá que impunha a espada lá. Também gostei até a parte que eu assisti. E o Tarzan. Mas de todas as animações Disney em 2D das antigas, assim, até antes de começar o 3D, né, pessoal, o Toy Story. E até hoje, Hércules é uma das minhas preferidas. Eu tenho 3 Hércules favoritos, pessoal, assim, dos que. Na verdade, 4, vai. Em quarto lugar fica do Lou Ferrino dos anos 80. Também eu gosto bem, gosto. Aí eu gosto do Hércules do Kevin Sorbo, dos Kevin Sorbo da série antiga que passava no SBT, depois foi pra Record, pessoal. Hércules de Joe Jonas, né? Jonas, a Hércules, a lendária jornada. O... Era legal, era um Hércules que não era aquele Hércules bombadão, forte, igual o Ferrino nos anos 80, o T-Rock, o T. Johnson, né, no filme de 2014, mas era legal, era um Hércules assim que eu gostava da personalidade dele. Ele não era aquele cara metido, era aquele cara que só tava tentando fazer o que é certo, tipo assim, não quer atrapalhar a vida de ninguém, o que eu puder ajudar eu ajudo. E não fazia questão de ser perfeito, quando eu tava mal-humorado de boa, ficava no canto dele, eu curtia. O, esse às vezes fica em segundo pra mim, às vezes fica em terceiro, porque eu gostei também muito do Hércules do T-Rock, pessoal, que era um mercenário lá no filme de 2014, que foi desiludido com a vida, que foi enganado lá pelo rei amigo dele, fez ele beber a poção mágica lá e assassinou a família dele e começou a viver com os amigos dele como mercenário, desorientado na vida. Depois que fez os 10 trabalhos, não teve a liberdade que ele queria para paz dele, e tudo que ele queria no filme era juntar dinheiro para viver o resto das vidas dele para um lugar lá que ele fala, lá sozinho em solidão. Porque ele só ia ter paz enquanto se afastasse da humanidade. É meio triste assim, mas antes dele descobrir toda a verdade, eu acho legal o motivo dele assim, eu só quero ir pro meu canto, ficar sozinho, não atrapalhar mais a vida de ninguém e não quero mais ser desgraça pra vida de ninguém. Eu gosto assim dessa história do herói meio deprimido e tal, que não sabe que não quer ser o bonzão, mas assim
só quer tocar a vida, só quer tocar a vida dele, eu curto assim. Mas assim, esse Hércules da Disney, eu gosto das musiquinhas, e olha que eu não gosto de filme musical, pessoal. Esse Hércules da animação, eu gosto da história. Sem falar que é o primeiro que claro, como é uma animação infantil, né, pessoal? A mãe dele é boa, a mãe dele ama ele já começa que ele é filho dela. Zeus não traiu ela, Zeus não traiu a Hera com uma mortal, com a Alquimena, né? Zeus, o filme já começa com festa no Olimpo, com o pinguinho de ouro dos deuses nasceu, né? O Hércules nasceu. Ele é muito amado pra mamãe, muito amado pro papai. O vilão da história da animação não é a Hera, é o Hades. Tudo no pessoal que não tem, que o pessoal quer inventar que não tem outro vilão assim caricato, que não tem um vilão caricato, que não tem o vilão titular, os caras inventam e jogam nas costas do Hades, né, nas mitologia grega, porque como é o deus do submundo, então a história é parecida assim, né, como Hades tem inveja dos Zeus, porque Zeus ficou como rei dos deuses e pegou a parte do Senhor dos céus e da terra, né? Então aí Hades ficou com o submundo, ele tem que cuidar do submundo. Então ele quer ele quer o trono de Zeus. Ele se reusa, né? Ele vai lá para as velhas lá que tem o poder de viver, de ver o futuro e tem o poder de cortar a linha da vida. Elas fez uma visão para as três irmãs bruxas lá. Faz uma visão que se ele libertar os titãs que o Zeus prendeu, que foi assim que Zeus se tornou o Senhor dos Céus, né? O Senhor dos Céus o Senhor dos Céus na mitologia grega, depois que ele prendeu os titãs e todos os deuses concordaram em ele ser o Senhor dos Deuses, e ele tomou para si o título de Senhor dos Deuses, casou com Hera, teve muitos filhos deuses, e de lá começou a inveja de Hades. E essas bruxas aí tiveram uma visão falando que no dia certo da profecia, 17 anos para frente, se ele soltar os titãs em batalha contra os deuses do Olimpo, o orgulhoso Zeus vai cair e Hades vai reinar. Só que só tem uma condição. O Hércules, que na época vai estar com 17 anos, né? Não pode lutar. Ele não pode lutar, senão o Hades vai perder. Aí o que ele faz? Ele tem que fazer o pinguinho de ouro dos deuses, o campeão dos deuses, se tornar humano. E como é um desenho, né, ele já faz uma fórmula mágica e já dá pros capangas deles, os bichinhos lá. Os bichinhos engraçados, agonia e pânico pra sequestrar o menino e fazer ele tomar a poção mágica pra fazer ele virar mortal. Eles até conseguem, com todas as atrapalhadas, com todos as coisas engraçadas que precisa ter, né, para um filme infantil, só que o bebê não, eles conseguem sequestrar o bebê, dar a poção pro bebê, só que fica um pouquinho, o bebê não toma a poção mágica, sobra uma gota cai no chão, que é a força, que é a mesma força que Zeus tem e sobra no menino, né? Que da onde ele se destaca do resto dos humanos. Aí só que ele não pode mais ficar no céu, porque ele no Olimpo, porque ele foi sequestrado e agora é humano. Aí ele é encontrado por, mesmo é quase a mesma historinha do Goku, do Superman, pessoal, que os pais adotivos encontram ele, começam a cuidar dele, mas ele tem uma força sobre-humana, aí ele não se adapta, aí o menino quebra tudo, um menino não ajeitoso, aí só que junto com ele tinha a medalha ele tinha como se fosse um cordão, pessoal, como se fosse uma medalha com o símbolo dos deuses, o símbolo dos Zeus, que a mãe dele escondeu, e ele se perguntava por que ele era tão atrapalhado e por que ele tinha essa força descomunal. Aí eles concordaram que era a vez de deixar ele descobrir por si só, né?
Aí ele mostra uma medalha para ele dos símbolos dos deuses. Aí ele pega e vai atrás do onde o, é conhecida como hoje é uma das antigas sete maravilhas do mundo, né? A estátua de Zeus. Ele vai até aquela estátua de Zeus e tentar falar com Zeus por que ele tem aquela medalha e por que ele foi encontrado. Aí o Zeus aparece, o espírito de Zeus vai e se encarna na estátua e fala com ele que ele é filho dele, que ele foi sequestrado, que que ele não pode voltar pro Olimpo com eles enquanto ele não fazer ele não se treinar para ser herói, ele não fazer algo grandioso para ele voltar a tornar-se um deus. Aí ele se anima, o Zeus relembra que ele tinha um cavalo que também cresceu, o Pégaso, e quando dá o Pégaso para ele voltar na missão para ajudar a treinar, indica ele pro Filipe, né? Vai lá que o Filipe vai te treinar. O Filipe treina ele com muitas atrapalhadas, com dúvida se ele vai conseguir, mas ele acaba conseguindo. Se torna forte, e forte assim encorpado, que a força ele já tem, né, pessoal? E começa as aventuras, né? Ele conhece a Megra, que a Megan tá é uma das capangas do Hades, né? Não sei que treta que deu aí na história aí, que eu não sei se mostra assim, pessoal. A Megan se dispôs a ser escrava ou a trabalhar por Hades para libertar o namorado dela. Dá pra entender assim, como é animação infantil, eles não falam diretamente, pessoal, mas dá pra entender que o namorado dela morreu. Eu não sei como, se o Hades apareceu pra ela ou ela foi atrás, não sei que jeito lá, que ela trocou. Ela seria a capanga dele, era trabalharia pra ele se ele libertasse a alma dele. Se Hades libertasse a alma do namorado dela. E ele fez, deu pra entender, ele ressuscitou, deixou o namorado dela ressuscitar. E o que ele fez? O que ela fez? Fugiu com outro. O que o namorado dela fez? Fugiu com outra, se apaixonou por outra e deixou ela como escrava do Hades. Trabalhasse capanga por Hades. E o Hades está tentando montar seus exércitos para os monstros que ele pode, para na época certa que está chegando o dia dele libertar os titãs para jogar contra o Olimpo, contra os deuses do Olimpo, principalmente Zeus, né? Ele usa a Megra porque ela é muito linda, muito bonita, para atrair certos bichos com os atrativos femininos dela, para trazer, para jogar no time dele, né? Ser mais um reforço a mais para que ele libertar os titãs. Aí o Hércules pensa que é uma donzela em defesa, até atrapalha. O Philips fala para ele enfrentar o bicho lá que tá atacando ela, que na verdade ela tá tentando enganar para induzir o bicho a jogar, a fazer parte do time do Hades. O Hércules mata ou vence o bicho meio na sorte, com uma cabeçada. E depois o Hades pergunta para ela por que ela não conseguiu trazer o bicho do pântano pro time dele. Ela fala que não foi culpa dele, que foi culpa do tal de Hércules que apareceu e deu uma surra no bicho. Aí os capanga deles tinham escondido que eles não tinham conseguido matar o menino completamente e que tinha sobrado a força dele. Descobre que os capangas dele não conseguiam matar o menino, o nenê, quando era pequeno, e que sobrou a força. Descobre que é o filho de Zeus, e aí a história passa no Hades a tentar matar o menino antes de chegar antes de chegar o dia da vingança final, né, dos titãs contra o Olimpo. Pessoal, vale a pena. É uma das animações assim que eu mais gosto. Vocês vão assistam daí pra frente, vocês vão gostar. Assistam, é a minha dica, Eu não vou contar daqui pra frente porque o finalzinho é uma das melhores partes e acho que se vocês assistirem, vocês vão gostar. A animação é divertida, as músicas são boas e acho que vocês vão gostar. É Hércules Disney. O longa animado é de 1993 e 1996 é a minha dica aí, tá bom?
A dica minha, tá bom? É um filme que eu gosto, é uma animação que eu gosto e que eu indicaria de boa. Tá bom, pessoal? A gente fica por aí. Logo, logo eu dou mais dica para vocês aí com o tempo aí. E também aos poucos eu vou contando um pouco mais de cada filme. Quem sabe, pessoal, conto até o final dos filmes, que por enquanto eu não quis estragar para quem não assistiu ainda. Mas podia estragar, né? Porque um filme de 1996 não contar spoiler. Spoiler do quê? 1996, né, pessoal? Quase 30 anos, quase 31 anos, né? Então, a gente fica por aí, a gente fica por aqui. Logo, logo a gente se vê mais no canal, tá bom, pessoal? Logo tem mais vídeos pra vocês. Logo tem mais novidades pra vocês. Eu vou ficando por aqui e fui. Até a próxima, pessoal, tá bom? Valeu!